O edital de licitação do futuro aeródromo civil metropolitano foi assinado hoje em Guarujá. No primeiro ano de atividade, 80 mil pessoas devem passar pelo local. A cerimônia, realizada na base aérea, faz parte da programação de aniversário de 85 anos de emancipação político-administrativa de Guarujá. A concretização do aeródromo foi dividida em 3 etapas. Na primeira, que deverá ter duração de 5 anos, vai ser construído um terminal de 700 metros, reforma e adequação do estacionamento e um pier para acesso marítimo com Santos. Nessa fase, um investimento de 15 milhões de reais. É um processo que vai ficar disponível no mercado por 60 dias. A gente coloca um prazo de cerca de 90 dias para a gente conhecer a empresa ou o consórcio de empresas que vai vencer essa licitação e iniciar todas as obras para a construção e também operação aqui do Aeródromo Civil Metropolitano. A empresa aérea Azul quer operar no aeródromo já nessa primeira fase. Para nós hoje é o início de um grande sonho, vamos dizer assim, realizado, né? De estar aqui e ver que isso vai se concretizar. De fato, nós vemos um potencial enorme na Baixada Santista, tanto em termos de negócio como de turismo, né, ligados à logística, à produção de energia, petroquímica, produtos de turismo de altíssima classe, já maduros, prontos para serem descobertos pelo resto do Brasil. E falta um grande aeroporto para servir isso tudo. E aqui estamos hoje vendo o que será o próximo aeroporto de Santos Guarujá. O aeródromo vai ocupar 55 mil metros dentro da base aérea de Santos, depois de concluído. Um investimento de 70 milhões de reais após as 3 etapas. Durante 5 anos, essas atividades acontecem compartilhadas com a base e depois desse período o concessionário tem que migrar todas as operações para uma área definitiva de 55 mil metros que o Ministério da Infraestrutura homologou em 16 de abril para o Guarujá, para o município do Guarujá fazer a construção do terminal definitivo lá. Ganha Guarujá, Vicente Carvalho, ganha a Baixada Santista como um todo e, obviamente, ganha o estado de São Paulo, por que não dizer o país. Mais um passo para o recomeço. Detentos do regime semiaberto de uma penitenciária de São Vicente participam de mutirão que vai beneficiar toda a cidade. Enxada, vassoura, pincel e mãos à obra. As equipes retiram o mato, varrem a rua e dão um novo visual às guias. Ao todo, 75 detentos que cumprem pena em regime semiaberto na Penitenciária 2 participam do mutirão da Prefeitura. 25 deles atuam na área continental. A importância é que todos os bairros serão beneficiados. Começamos na área insular pelo Jockey, estamos finalizando o Jockey agora. Na área continental começamos pelo Quarentenário, estamos fazendo todo o serviço de mão de obra, pintura de guia, limpeza de boca de lobo, estamos fazendo limpeza nas calçadas e também com hidrojato, trabalhando em todos os bairros. O mutirão foi iniciado no dia 3, após a assinatura de um convênio de 12 meses entre a Prefeitura de São Vicente e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. A parceria garante remissão de um dia de pena para cada 3 dias trabalhados e remuneração de 3/4 de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 998. Muitos que nós tivemos experiência quando eles ainda estavam no regime fechado, que hoje se encontram no regime semiaberto, demonstram muita gratidão. E você consegue enxergar nos olhos deles essa mudança de paradigma. Eles se demonstram pessoas mais tranquilas, mais felizes, então é um sinal desse resgate, dessa personalidade deles um dia perdida. Esse novo projeto de ressocialização para a gente tem sido de grande ajuda, tem sido um grande passo para a gente recomeçar de novo, já sair tendo uma pré-estrutura já para poder ter esse reinício de vida. A autoestima melhora bastante, mas em relação a familiar, a amizade, o ciclo social da gente até melhora às vezes, a gente consegue dialogar, conversar mais sobre trabalho, então foge um pouco do cotidiano que a gente tinha, isso ajuda bastante a gente a superar um pouco dos limites que a gente sabia que a gente tinha. Há 3 meses, Wagner cumpre pena no regime semiaberto. Para ele, esta oportunidade significa mais que um recomeço. Um presente desse é mais que um recomeço. É um empurrão a qual, às vezes, a gente cai e que pessoas que te dão a mão, você não esperava. Então, é um ótimo recomeço para mim.
Para quem está pensando no futuro profissional e até para quem quer iniciar uma nova carreira, ainda dá tempo de se inscrever no vestibular do segundo semestre da Unisanta. O prazo termina amanhã. A prova vale também para o exame de ingresso antecipado para 2020. Os interessados devem fazer inscrição em unisanta.br/vestibular no valor de R$ 20. A prova será realizada neste sábado às 9 da manhã. Mais informações pelo telefone 3202-7101. E mais uma notícia absurda que só aqui nesse país é possível. Preso por crimes contra o sistema financeiro, um senador foi autorizado pela Justiça a passar férias no Caribe. Veja os detalhes no Brasil em 1 minuto. Assir Gurgax, que cumpre prisão domiciliar, vai passar 18 dias em um resort em Aruba, no Caribe. O senador foi condenado a 4 anos e 6 meses pela apropriação indevida de mais de R$500 milhão. O cumprimento da pena vai ser interrompido enquanto o político estiver fora do país. No período no Caribe, o senador não vai poder frequentar locais de jogos nem consumir bebidas alcoólicas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um projeto de lei que garante a posse estendida de armas de fogo em propriedades rurais. A lei, na prática, altera o Estatuto do Desarmamento e autoriza o proprietário a manter no interior de sua residência e para sua defesa, de seu patrimônio e de sua família, armas de fogo legalmente adquiridas. O texto segue agora para aprovação no Senado. A chegada de uma frente fria traz chuva e queda de temperatura em toda a região. Confira na previsão do tempo. Em Santos faz sol pela manhã, mas entre muitas nuvens. À tarde o céu fica nublado e pode chover. Mínima de 18, máxima de 24 graus. O sol nasce às 6h48 da manhã e se põe às 5h28 da tarde. Em Guarujá, o sol aparece entre nuvens e deve chover ao longo do período. À noite o tempo fica firme. Mínima de 18, máxima de 24. Em Cubatão, as temperaturas são as mesmas, entre 18 e 24. O tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva. Tempo instável também em São Vicente, podendo chover a qualquer hora do dia. Temperaturas variam entre 18 e 24 graus. O sol até aparece pela manhã em Praia Grande, mas o tempo fica nublado ao longo do período e com pancadas de chuva. À noite não chove, mínima de 18, máxima de 24. Mongaguá registrará a menor mínima da região, 17 graus. A máxima será de 24. Deve chover e o tempo também fica encoberto. Você vai conhecer agora a história de um santista que luta contra uma grave doença. Familiares apelam para solidariedade para dar continuidade ao tratamento. Uma vez por mês, Marco Antônio precisa ir à Santa Casa de Santos para ser consultado. Então agora todo mês ele vem para limpeza dos curativos e para consulta, para fazer o acompanhamento, né? Mas o doutor assim, não dá nenhuma garantia, não dá uma direção assim, do tratamento garantido, porque eles acham que não tem mais o que fazer, ou tudo que poderia ter sido feito já foi feito, não sei. Né? A luta do jovem de 23 anos contra o câncer começou em 2015, quando foi diagnosticado um tumor no testículo. Depois de 2 anos de tratamento, Marco Antônio teve alta e pôde retomar a rotina, inclusive a praticar artes marciais. No fim de 2017, os médicos descobriram outro câncer no abdômen. Marco Antônio precisou passar por cirurgias e de várias sessões de quimioterapia. Difícil, né? Muito difícil. Acho que e terrível também a parte de tudo que você passa físico, psicológico. Não sei dizer assim, acho que não dá para achar uma palavra pior do que isso, então a gente fala difícil. A partir daí, aumentaram as dificuldades financeiras. Pouco dinheiro, muito gasto, muitos problemas. E para vir aqui todo mês, como já sabe, meu sobrinho que me traz, a gente colabora com alguma coisa para ele, porque não é justo ele sair do trabalho, vir para aqui, ficar um dia inteiro e voltar para casa, e nem a gasolina a gente não tem que dar, né?
E está sendo assim, é muito gasto e o que eu ganho é só um salário mínimo. Para dar continuidade a essa luta, os familiares apelam à solidariedade. Os filhos ajudam, irmão dele ajuda, enfim, é assim que é a minha vida. Qual o apelo que a senhora faz às pessoas? Que alguém que tenha boa vontade, bom coração e tenha fé em Deus, nos ajudar em alguma coisa, para a gente poder levar essa luta em frente e ganhar, né? Porque lutar para perder eu não quero, com fé em Deus eu vou ganhar. O irmão organizou uma vaquinha virtual para que Marco Antônio possa continuar com o tratamento. No começo do mês passado, eu abri no site do vaquinha.com uma campanha de arrecadação virtual, e eu espalhei bastante no Facebook, com os colegas de trabalho, né, todos os círculos assim, né, de amizade que eu tenho do trabalho, pessoal da época da faculdade, pessoal da igreja e tudo mais. Hoje eu coloquei um valor lá e as pessoas estão ajudando. Até o momento a gente conseguiu uns 20% da meta. Seu irmão é um lutador, né? Um batalhador, né? Sim, eu tenho muito orgulho dele. É meu irmão mais novo, né? E ele é tão talentoso, um rapaz que gosta de esporte, de luta, um rapaz que desenha, que faz desenhos. E isso, né, é algo que eu sempre gostei, isso aí, né, eu passei para ele. A parte da música, ele gosta de fazer música, de tocar guitarra, de tocar violão. É um rapaz muito talentoso e de muito bom coração e, de fato, ele merece tudo de bom, ele merece ter esse direito de realizar os sonhos dele. Desistir jamais. Não, jamais. E vencer, né? É só isso que eu preciso, é só isso que importa. O endereço da vaquinha virtual é vaca, esse vaca é com k.me/568701. Você também pode entrar em contato pelo telefone, o código de área é o 13 991 48 4021. A Orquestra Sinfônica de Santos apresenta amanhã no Teatro Coliseu o seu tradicional concerto da última quinta-feira de cada mês. Para falar sobre a orquestra e a apresentação de amanhã, eu recebo o regente José Consani, que comanda a orquestra nesta quinta-feira. Maestro, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Boa noite, Irineu. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Qual é o programa dessa apresentação de amanhã, maestro? Nessa apresentação a gente faz um programa essencialmente barroco e com alguns compositores não tão comuns, né? A gente tentou fugir um pouco do habitual do barroco, que é Bach, Vivaldi, está trazendo alguns compositores um pouco menos conhecidos, um pouco menos explorados. E até para as pessoas terem acesso também a outro tipo de música, não é? Porque senão fica sempre nesses compositores que já são mais conhecidos. Que todo mundo já conhece, a gente não precisa reiterar essa importância. Já ouviu o Beethoven, já ouviu o Vivaldi e tantos outros. Né? Essa tem sido, de fato, uma preocupação nossa nas últimas temporadas, né? No planejamento das últimas temporadas, que é trazer algumas novidades e algum tipo de... alguns compositores que não sejam tão do conhecimento geral. Esse programa que vai ser apresentado é o mesmo que já foi apresentado no concerto do final de semana que aconteceu no Morro ou não? É diferente? Não, é outro programa completamente diferente. O do Morro, a gente buscou fazer um programa um pouco um mix, na verdade, com gêneros diversos, um pouco mais eclético, para que a gente pudesse mostrar para as pessoas o que a orquestra pode fazer, né? Quais são as possibilidades de um conjunto orquestral. Então a gente fez peças de Beethoven, e fez algumas peças de alguns compositores brasileiros, nacionalistas, que têm por hábito o uso de temas e motivos da nossa cultura popular tradicional, de vários lugares do Brasil, do Nordeste, pantaneira, sertaneja, e alguns rocks também, que viraram nossos hits também da orquestra para esses concertos ao ar livre e tudo mais. Como é feito esse programa, mas, quer dizer, existe uma coerência na elaboração desse programa, uma linha a ser seguida? Esse de amanhã você já falou que está mais para o barroco, mas e os outros programas? Existem uns que são muito mais variados, né? Como você mesmo falou agora, música clássica e às vezes mistura com música popular, por exemplo, com rock e assim por diante. Depende muito, a gente procura buscar ou fazer um contraste entre as peças, um contraste às vezes de períodos, como é o de amanhã, inclusive, embora a gente faça peças do barroco, a gente vai fazer uma outra ponta, que são peças contemporâneas,
que acaba sendo estilos que se conversam muito bem. O barroco, por se tratar de um estilo normalmente popular, era uma música, como a gente entende, uma música popular de improvisação, ela tem uma comunicação muito forte com o universo da música contemporânea. Então, além dos barrocos, a gente traz compositores contemporâneos com músicas quase atonais. São paralelos interessantes. Então, a gente normalmente busca esse contraste ou uma sequência, uma coerência através da região, pega compositores alemães ou compositores de um mesmo período. Normalmente é isso que a gente busca. A coerência vem um pouco daí. E outros concertos, como foi o do Morro, por exemplo, a gente tenta pensar nesses concertos mais populares, concertos a céu aberto, onde a gente está se apresentando e apresentando para as pessoas que normalmente não têm preciso pensar um pouquinho no público, sim, de alguma maneira, justamente, né, a quem se dirige o concerto. Você citou aí artistas contemporâneos. Quem são considerados artistas contemporâneos? Quem são esses contemporâneos? E existem contemporâneos de música clássica? Porque a gente ouve esses artistas que são de 1700, 1600 e aí por aí vai. Sabe o que a gente chama de contemporâneos? Eles ficaram com um nome, né? Porque de contemporâneo já não tem mais nada. É isso que eu queria. Esses compositores brasileiros contemporâneos são todos já da primeira e segunda metade do século XX. Um dos compositores que a gente faz amanhã foi um compositor que faleceu na primeira metade do século XX. A gente chama de contemporâneos esses compositores dessa linha do modernismo, né, do desenvolvimento modernista da arte de uma maneira geral. Mas ainda temos compositores vivos e contemporâneos que fazem músicas para orquestra. Que compõem música nesse estilo clássico para orquestra, ainda temos? Tem, mas hoje em dia isso acaba sendo um pouco mais misturado. Um dos compositores brasileiros que a gente apresentou no domingo, Edmundo Villani Cortes, é um compositor paulistano, ainda vivo, tem seus 85, 87 anos, e é um compositor, ainda escreve muito bem, é um compositor em atividade, mas ele tende a mesclar a música brasileira com a música sinfônica, com o jazz. Então, a música erudita deixou um pouco de ser exatamente aquilo que era 300 anos atrás. Porque os tempos também mudam, né? Claro. As coisas precisam se... Nem naquela época, né? Você pega uma música do barroco e do romantismo, são coisas completamente diferentes, linguagens completamente diferentes. Essa transformação é natural. Sim, e você tem os compositores de cinema, por exemplo, né? Sim. Que são conhecidos. Que são grandes influenciadores dos contemporâneos. Glass, por exemplo. Philip Glass, essa tradição minimalista, Philip Glass, Arvo Pärt, Steve Reich. A gente, no concerto de maio, apresentou uma peça de um compositor também canadense, compositor de trilha sonora, desse movimento minimalista, que foi um concerto para 2 harpas, por exemplo. Como foi a experiência de tocar em céu aberto lá no Morro para um público diferente, vamos chamar assim, que não está habituado a ouvir esse tipo de música? Eu acho esse trabalho super importante e a gente tenta, na medida do possível, sempre colocar dentro do nosso programa essas visitas a lugares que contemplem um público que normalmente não viria na orquestra, mas não viria porque não conhece, porque os nossos concertos são gratuitos, o teatro está aberto, mas às vezes as pessoas não têm o hábito, às vezes tem um pouco daquele preconceito, é orquestra, é música chata, então a gente acaba... As pessoas têm um hábito natural de sempre dizer que não gosta. De que não gosta. Já experimentou? Não. Conhece? Não. Já ouviu? Não. Então, mas você não gosta. Justamente. E é por isso que esses programas nossos acabam... A nossa preocupação é apresentar o maior leque de possibilidades possíveis para que, de alguma maneira, com algum dos momentos do concerto, as pessoas se identifiquem. Mas acaba sendo muito gratificante, as pessoas gostam e aplaudem e querem mais, e sempre que a gente vai, os concertos estão cheios. Normalmente gostam, né? Normalmente gostam. É interessante isso, né, Gonçalo? Mesmo as pessoas que nunca teve nenhum tipo de contato com esse tipo de música, quando vai, acaba se emocionando e gostando, né, das apresentações. Claro, é uma novidade, a novidade é sempre muito bem-vinda, né? Essa nova fase da orquestra, com concertos em datas já conhecidas, é bem recente, né? Uns 5 anos. A gente firmou isso, se não me engano, a partir de 2015. Qual a análise que você faz dessa nova metodologia de trabalho, se dá para chamar assim? Acho que foi super positiva. A gente teve um crescimento significativo no público, na frequência do público, porque o fato da gente ter um lugar específico para a gente se apresentar todo mês, né? E não mais pingado, uma vez é na igreja, outra vez é no Teatro Brás Cubas e tal. A nossa programação oficial acontece no Teatro Coliseu. A gente tem os concertos itinerantes, que são os concertos que que vai ao morro, que vai à igreja, que vai à praia no Réveillon, mas a nossa programação oficial está no Coliseu. E as últimas quintas do mês, as pessoas às vezes vão sem nem saber o que é que a gente vai tocar. Porque mas a gente sabe que tem. Sabe que tem, gosta da orquestra, gosta de acompanhar o trabalho e vai, se programa para ir. Então isso foi super significativo para nós, estabelecer essa data fixa da última quinta do mês. E só para a gente encerrar então,
O que as pessoas precisam fazer para participar amanhã e ir lá assistir essa apresentação? Bom, os nossos concertos são gratuitos, sempre às últimas quintas do mês, às 8h30. Os ingressos, a gente tem uma distribuição de ingressos para controlar os assentos no teatro, e essa distribuição é feita a partir das 14 horas do dia do concerto no Teatro Coliseu, na bilheteria do Coliseu. Amanhã, então, portanto, a partir das 2 da tarde. Das 2 da tarde, os ingressos. Qual é a capacidade E por volta de 700 lugares. Beleza. Mas quase sempre quem chega um pouco mais perto, às vezes as pessoas podem ficar com medo, vai esgotar, não vou conseguir. Chegar perto do concerto, 8 horas, a gente sempre dá um jeito de acomodar. Foram poucas as vezes que a gente teve que mandar a gente para casa por falta de assento. Maestro José Ronsani, muito obrigado, viu, pela entrevista. Sucesso amanhã em mais uma apresentação lá da orquestra. Muitíssimo obrigado, Irineu. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. Artista plástico da região ganha prêmio na Itália. A obra retrata uma realidade do Brasil. O sobrado no José Menino, em Santos, foi transformado em galeria. Tem arte em todos os cômodos. Na garagem, cozinha, sala, quartos, banheiro e até no teto. O ateliê foi montado na área de serviço. A casa está sempre de portas abertas para visitantes que assinam este livro. Eu noto que a cidade de Santos, ela tem uma deficiência muito grande nessa área, né? A área cultural, fundamentalmente na área das artes plásticas. Por quê? Não tem galeria em Santos. O que você encontra são pessoas corajosas, audaciosas, que têm uma molduraria, onde colocam moldura nos trabalhos, e ali elas expõem os trabalhos de outros artistas, né? Nós não temos mais uma Bienal, quer dizer, não tem galeria, não tem Bienal, não tem uma movimentação nas artes plásticas. Isso me levou a abrir a minha casa e transformar a minha casa numa galeria aberta a todo mundo, que ela não é uma coisa oficial, não é uma coisa institucional, é uma atividade, é uma iniciativa minha, particular, né? O artista plástico Vicentino, radicado em Santos, formado na Unisanta em 1978, utiliza a técnica mista. Nas mãos de Vilar, materiais que iriam para o lixo, como caixa de pizza e pedaços de madeira, viram arte. Eu ressignifico o objeto, né? Por exemplo, eu vou muito em supermercado e pego aquelas cartolinas imensas que você entra e você vê assim, oferta, berinjela, 99 centavos o quilo. Aí eu pego esse material que está lá, oferta de biscoito, ressignifico aquele objeto. Ele foi feito para aquela utilidade, mas eu mostro um outro significado para ele. Eu coloco uma obra de arte do outro lado, entendeu? Uma das obras do artista plástico recebeu menção honrosa na segunda edição do prêmio Arte Visível, da cidade de Florença, na Itália. Na pintura, a visão dele sobre as palafitas, uma realidade que conheceu bem de perto. Meu pai e minha mãe, eles eram pessoas muito humildes, eles moravam em frente ao dique do Sambaiatuba, no começo, não agora, que agora já é dique do Sambaiatuba só no nome, porque no meu tempo de garoto, que eu estou com 66, né, aquilo, eu saí de lá de São Vicente com 16 anos de idade. Até os meus 16 anos de idade, aquilo não era assim, eram palafitas, ali era um rio imenso, largo, tinha tinha um mangue, tinha tudo quanto os peixes saíam do mar e iam desovar lá, entendeu? A coisa era fantástica. E meu pai foi um dos que ajudou aquelas pessoas muito carentes, muito humildes, que nós morávamos em frente, a erguer algumas daquelas palafitas. Outra obra do artista plástico foi selecionada para outro prêmio também em Florença, o Prisma Art Prize. Esta aqui, Nonsense, que está no catálogo. A original está lá na Itália. Se for vencedora, ela vai ser exposta em uma galeria de arte de Roma, a capital do país. O Nonsense é quase uma brincadeira, é uma crítica, mas é quase uma brincadeira, porque teve um comandante italiano que, acho que não sei por qual motivo, não sei se foi negligência, imperícia, o transatlântico, o navio entrou em algum ponto que não deveria, e ele, ao invés de dar assistência àquelas pessoas, ele parece que se evadiu do local. E aí o chefe dele falou, vá da bordo, cazzo. Aí ele... tanto que nessa obra aí, Nonsense, que eu chamei de Nonsense, quer dizer, sem sentido, sem coisa, o cara descumpriu até uma questão de, enfim, ética e conduta, aquela coisa toda, eu coloquei o Nonsense como se fosse um grafite nas paredes do quarto dele, dessa pessoa atormentada e Nonsense é por causa disso. Inclusive o Vá da bordo do Cazzo está na parede, grafitado, né, nesse trabalho Nonsense.
A edição de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do Sistema Santa Cecília também no Instagram do Santa Portal. É só seguir a gente em @santaportal. Uma boa noite a todos e até amanhã.